Olá, pessoal. Olá, boa noite, bom dia, boa tarde. Não sei que hora você vai ver esse vídeo, né? Mas eu quero nesta noite, né? Você que talvez não conhece ainda o conteúdo do meu trabalho, né? Louvado seja o nome do Senhor. Eu gosto muito de falar do amor de Deus, da palavra do Senhor Jesus, né? Para todos. Louvado seja Deus, nesta noite eu quero deixar uma mensagem aqui para o coração de cada um de vocês. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, né? Glória a Deus, aleluia. Então a palavra do Senhor, ela diz aqui no livro de Filipenses, né? A mensagem, né, bastante conhecida, louvado seja Deus, aqui no livro de Filipenses, capítulo 4, aleluia, louvado seja Deus, e o versículo de número 13, glória a Jesus, né? Louvado seja Deus, que diz assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, a palavra de Deus, louvado seja o nome do Senhor, ela está falando aqui nesta noite, Paulo dizendo: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas o mais interessante disso, que às vezes, né, glória a Deus, tem pessoas que pegam esse texto, né, e não olha bem o significado do texto quando Paulo ele fala essa frase. Mas Paulo, a gente sabe que a vida de Paulo não foi fácil, né? Glória a Deus. Paulo passou muitos momentos de turbulência na sua vida, louvado seja o nome do Senhor, por amor ao Evangelho de Jesus, por amor à palavra de Deus. E Paulo aprendeu, né? Ele fala que ele aprendeu, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, né? Glória a Deus, louvado seja Deus, glória a Jesus, né? Que Paulo aprendeu a passar por momentos difíceis, momentos de turbulência, momentos de aflição, entendeu? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, Paulo, mesmo diante, passando de tantas turbulências, Paulo ele diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece, né? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E Paulo ele diz na sua palavra, na sua palavra ou na palavra de Deus, onde aleluia é escrito, Paulo diz: nada nos separará do amor de Deus, né? Nada, nem a fome, nem a nudez, nem a doença, nada nos separará do amor de Deus. Aleluia. Né? E aqui ele diz que pode todas as coisas, ainda que ele estava passando por um momento de prisão, um momento estava passando pelo momento de turbulência, né? Na prisão, sendo preso, perseguido, aleluia, por causa do Evangelho. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Paulo está dizendo, aleluia, ainda que eu seja perseguido, ainda que eu seja esteja passando, ainda que eu seja preso, que eu seja passe por aflição, mas nada ou posso todas as coisas naquele que me fortalece. Porque Paulo sabia que Deus era com ele, o Espírito de Deus estava nele. Então a Bíblia fala que, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, lá em Atos dos Apóstolos, a palavra de Deus diz que Paulo e Silas estavam presos, né? E eles cantavam hinos de louvor a Deus, e à meia-noite, né, Deus visitou a prisão, mandou um terremoto naquela prisão, onde abalou a estrutura, as correntes, a estrutura daquela prisão se quebrou, né? E ali aquele povo, louvado seja Deus, ali Paulo e Silas,
né, saíram daquela prisão onde a Bíblia fala que o carcereiro, né, ele, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, quando ele viu, quando ele acordou que a prisão não tinha nenhum preso lá, ele entrou em pânico, em desespero, e é onde Paulo diz: não faça nenhum dano, porque nós estamos aqui. E aí ele diz: louvado seja o nome dos crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Né? E ali foi salvo aquele carcereiro, todos que estavam ali na prisão, também todos os detentos foi salvo, né? Louvado seja Deus, e a família do carcereiro também foi salvo. Né? Paulo foi na casa do carcereiro, né? Que assim que o carcereiro entregou a sua vida para Jesus, ele, aleluia, chamou Paulo para ir na casa dele, para que a família dele também entregasse a vida para Jesus. Então, Paulo, irmãos, aleluia, né? Paulo teve muito momento difícil na sua vida, foi muito, né? Paulo sofreu muito, né? Não é hoje que nem hoje as pessoas, né, só querem só saber de, né, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, qualquer sofrimentozinho já quer largar a igreja, já quer largar, chutar o pau da barraca, né? Mas nós devemos aprender muito com o apóstolo Paulo, né? Aprender muito. Louvado seja o nome do Senhor, que nos momentos de aflição, nós temos que olhar e ver que há um Deus vivo que cuida de nós. A Bíblia fala que quando Jesus estava no barco, e os seus discípulos estavam no barco, veio uma grande tempestade no mar, né? Uma grande tempestade aonde o barco estava a naufragar. Mas Jesus estava ali no barco. Jesus sabe, estava vendo aquela... A Bíblia diz que ele estava dormindo, mas você acha que Jesus não estava vendo? Ele estava. Se ele, aleluia, né, sabia de tudo e como sabe até hoje, aleluia, louvado seja, vê todas as coisas. Só que Jesus, ele deixou que o discípulo, aleluia, usasse a sua fé. Ele deixou que o discípulo, a ver até onde ia a fé do discípulo, se o discípulo realmente tinha fé. Aleluia, louvado seja Deus, porque Jesus tinha ensinado a eles. Mas, igualmente hoje nas igrejas, às vezes a gente ensina as pessoas, mas qualquer tempestadezinha as pessoas correm, uns vai para o mundo, outros, né, louvado seja o nome do Senhor, né, louvado seja Deus, muitos vai até o pastor. E quando vai o pastor, tudo bem, que o pastor vai sentar, vai aconselhar, mas outros acabam se saindo, né? Louvado seja o nome do Senhor. Mas é neste momento, glória a Deus, que nós devemos dizer aleluia, assim. É neste momento que nós podemos dizer assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que, aleluia, né? A prova ela não vem na nossa vida para ficar. A prova ela é passageira. Glória a Deus, aleluia. Que Deus em Cristo nos abençoe, continue nos abençoando. Esse foi a mensagem de Deus para o nosso coração nesta noite. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus.